Oi, tudo bem, estudante? Sejam bem-vindos para mais um CEAD Colabora, tudo bem? Espero que vocês estejam bem animados. Eu sou a professora Ana Paula, nós vamos para mais um CEAD Colabora. Vamos ver o nosso tema de hoje? Frações e porcentagens, diferentes formas de representar a mesma parte. Olha só, vocês sabiam que quando a gente divide algo, a gente tem várias maneiras de representar essa divisão? É o desafio da nossa aula de hoje. Nós vamos ver como as frações e as porcentagens nos ajudam a comparar partes e resolver situações do cotidiano, principalmente no que a gente acha melhor de fazer na nossa vida, comprar. Então, para comprar, nós temos que ser espertos, não temos? Temos que ser espertas também. Então, sobre frações, o que nós estamos falando? Será que um número ele é subdividido na hora que a gente vai comprar? Quando tem esse número total, né, valor inteiro, o que seria isso? Então, frações equivalentes, tem esse nome bonitinho aí, equivalentes, representam a mesma parte de um todo. É como se olha só, como se eu tivesse aí essa figura aí do lado, repartido de diversas partes. É a mesma figura, só que eu posso repartir ela aqui, ó, em metade. A mesma figura eu posso dividir em 3 partes, em 5 partes. Concorda comigo? Se isso aqui fosse um bolo, seriam a mesma parte de um todo, né? Só que eu dividi em mais partes ou não. Quando a gente faz isso, a gente chama, né, esse tipo aí de representação de frações equivalentes. Esse um todo aqui eu posso dividir quantas vezes eu quiser, que ele sempre vai ser um todo, certo? Vai equivaler a um todo. Mesmo com números diferentes, né? Como eu mostrei para vocês, como a figura mesmo mostra, mesmo quando é números diferentes. Então, quando a gente fala de frações, para encontrar uma fração equivalente, eu vou precisar fazer o quê? Dividi-la em mais vezes ou multiplicá-la em mais vezes, né? Então, para encontrar uma fração equivalente, deve-se multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Deu para entender agora? Todas as vezes que a gente fala de fração equivalente, é aquele mesmo número que equivale a um total, mesmo se eu dividir ele em várias partes, assim como a gente viu na figura. Bom, o que diz então a nossa atividade aqui, ó? Um médico deve trabalhar 40 horas semanais. Isso aqui é o normal que ele trabalha, 40 horas. Devido a um acúmulo de serviço, na semana passada, ele precisou fazer 10 horas extra. A fração que corresponde a quanto ele trabalhou a mais do que é previsto é igual a... Nossa, será que é difícil isso? Vamos pensar. Você vai ter um prazo aí de 3 minutos. Copie, se precisar de um prazo maior para poder ler com mais cuidado, não tem problema. Deixe o vídeo pausado e vai utilizando no seu tempo, certo? Agora é hora de você copiar. Já já nós voltamos com a resposta.
Conseguiu? Ah, eu fico muito feliz por vocês terem conseguido. Será que deu a mesma resposta? Teve alguém aí que não deu conta? Vamos acompanhar o raciocínio. Segundo aqui a nossa marcação, olha, é letra B, certo? Então, se é a letra B, como eu cheguei nesse cálculo? Olha, a carga horária semanal prevista é 40 horas, certo? Isso está lá no enunciado. As horas extras trabalhadas são 10 horas a mais, certo? Também está no enunciado. Queremos saber que fração de 40 horas corresponde às 10 horas exatas. Nossa, professora, complicou. Ele quer saber a fração de 40 horas a mais que ele teve que fazer das 10 horas extras. Então, eu tenho 40, que é o normal, só porque ele fez 10 a mais. Então, que fração seria essa? Que 10 a mais se encaixaria nessa semana dele? Como essas 10 horas extras seria em fração? Olha, eu coloquei assim, ó. 10 horas é a fração que ele fez a mais, o número que ele fez a mais. 40 é o total de horas que ele deveria ter feito. Se eu for reduzir isso daí, simplificar, eu posso cortar o zero do 10 com o zero do 40, certo? Daí vai ficar 1 sobre 4. Olha que nós achamos já a resposta. Letra B, 1 quarto. Então, ele fez aí 1 quarto a mais das 40 horas. Ah, então é 40 horas que ele fez, professora? Se fosse trabalhar, normal, mas ele fez hora extra. Então, vai ser 40 mais 1 quarto, certo? Mais 1 quarto desse 40. Então, essas 10 horas representam 1 quarto do total previsto. Qual que é o total? 40. Então, pode ser também chamado, ou esse número de 1 quarto, pode ser também representado, outra forma, de 25% a mais. Então, ele trabalhou 40 horas mais 25%. Ou então, ele trabalhou 40 horas mais 1 quarto. A mesma coisa que eu falar 1 quarto, é a mesma coisa que eu falar 25%, porcentagem. Deu para entender melhor? Conseguiu seguir o raciocínio? Mostrei duas formas fracionárias de se ter o mesmo resultado. Deu para entender? Ai, que bom! Vamos para o nosso conteúdo de hoje? Bom, aqui nós temos outra atividade, né? A Lê fez um bolo e convidou suas amigas para lanchar. O bolo foi dividido em 8 fatias. Cada amiga comeu 2. A gente não sabe quantas amigas, mas nós só queremos a representação dessa fala aqui, tá? Desse enunciado. Então, cada amiga comeu 2 fatias. A fração do bolo que cada uma comeu é igual a? E aí? Tá difícil? Pense um pouquinho, segue o mesmo raciocínio que a gente fez do exercício 1. Certo? Então agora vocês vão ter o tempo de copiar e resolver.
Conseguiu? Vamos resolver essa questão, esse problema desafiador. Vocês vão ver que é fácil. Segue na tela aí, por favor. Bom, nós temos um bolo que foi dividido em 8 fatias iguais. O 8 seria o nosso denominador, tá? Cada amiga comeu 2. Então ficou assim, ó. 2 sobre 8. Se eu for simplificar isso daí, o que seria? O mesmo número que eu dividi em cima vai ser o mesmo número que eu vou dividir embaixo. E daí eu vou achar a equivalência dessa fração. Será que eu chego na resposta sendo assim? Eu tenho, então, dividido por 2. 2 lá na primeira fração dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Olha só, cheguei ao resultado, a resposta de letra C, certo? Foi difícil? Foi não! Então, nós encontramos nesse último exercício a equivalência, a fração em que se equivale ao mesmo resultado, né? Você viu que o número é diferente. Isso a gente chama de equivalência. No exercício número 1, a gente viu a forma, o resultado em fração e vimos a equivalência em porcentagem. Quando a gente fala 1 dividido por 2, é a mesma coisa se a gente falar 50%, certo? Então, a gente faz a equivalência, equivale à mesma coisa, certo? Ok? Bom, aqui, atividade 3 e última atividade hoje do nosso bloco. Você vai copiar essa atividade, né, e vai resolver aí. Claro que você tem um tempinho. Mas vamos entender esse enunciado? Natália comprou um tênis por R$ 64 e recebeu um desconto. Olha só que beleza, 25%. Ela recebeu esse desconto. Agora quer perguntar, quanto Natália pagou pelo tênis? Então ele quer saber, depois do desconto, né, quanto ficou esse tênis? Que na verdade não é mais 64. Se nós temos que diminuir aí o desconto que ela teve. Olha, já dei a dica e tô doida para dar essa resposta. Mas eu vou aguardar 3 minutos até que vocês resolvam. É com vocês agora.
Deu certo? Foi difícil? Não conseguiu fazer? Vamos lá fazer um passo a passo juntos. Acompanhe comigo na tela. Nós temos um desconto de 25%. Para eu fazer esse desconto no valor que era inicial, eu preciso tirar aí essa porcentagem da jogada. Concordam comigo? 25%, então, no caso, significa 25 em cada 100%, tá vendo? 25%, já diz ali a porcentagem. Cada 100 partes iguais, né? Ou seja, 25% é a mesma coisa que eu dizer, é a equivalência de 25 sobre 100, certo? Se eu for dividir, simplificar, né? Eu pego ali 25 dividido por 5, né? Vai dar 2. A gente fazendo essa redução, eu vou chegar a um valor equivalente a 0,25. Por que 0,25? É a mesma coisa que eu fizer aqui, ó. Nós estamos falando de equivalência. Eu pegar essa porcentagem aqui e indicar ela em números decimais. 25 eu já tenho. E aí, como eu vou indicar esse 100 aqui? Eu conto 1, 2, passo a vírgula e ponho um 0. Essas duas casas indicam quanto está sendo dividido. No nosso caso, por 100. Pronto, mostrei para vocês aonde a gente conseguiu esse 25%, certo? 0,25%. Agora, calculamos 25% de 64. Como faz isso? 0,25 vezes 64. Eu vou chegar ao valor de 16. 16 reais, professora, que ela pagou? Não, 16 é o desconto que ela teve sobre o valor total, 64. Então, quanto dá isso? Quanto que ela realmente pagou? Então, o desconto foi de 16 reais. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o 64, que é o valor real, e diminuir sobre o desconto que a gente acabou de encontrar, 16, que dá o total de 48. Então, o que acontece? Natália pagou 48 pelo tênis, que equivale a 25% de desconto. Desconto, teve que ser descontado. Então, realmente foi a letra C. Deu certo? Se não deu, faça de novo esse exercício com mais calma. Daí, você vai colocando devagarzinho e fazendo aí essa resolução no seu caderno. Tenho certeza que vai dar bom. Olha, agora a nossa aula, a nossa hora principal de guardar tudo aí que a gente aprendeu. O que nós vimos? Sobre números, né? Esses números nos mostrou o quê? Nos mostrou frações equivalentes. A gente pode dizer, então, representar a mesma quantidade em escritas de formas diferentes, de números diferentes. Nós também vimos as porcentagens nos descontos, né? É uma forma prática de representar frações com o denominador 100. Nós vimos também a proporcionalidade, usada em cálculos reais, compra, economia e também estatísticas. Vimos então que existe várias formas de representar o número, principalmente em frações. Então, nós aprendemos na nossa aula de hoje foi isso. A gente representou um número, né, da mesma forma em que ele pode ser mostrado de jeitinhos diferentes. Porcentagens, né, frações, números decimais. Foi boa essa aula para você? Para mim foi maravilhosa. Espero vocês aqui em mais um CEAD Colabora. Até mais!